Vamos falar de frações e de números decimais. Como é que a gente faz para converter uma fração para decimal? Esse é simples, tá? É só fazer a divisão. Lembra, o risco da fração representa uma divisão. Então, 2/5, por exemplo, é 2 dividido por 5. Tá? Aí é só fazer a continha mesmo, né? Quantas vezes o 5 cabe no 2? Nenhuma. Aí coloca a vírgula aqui, ganha direito a um zero aqui. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20. E aqui, resta o zero, terminou minha conta. Ou seja, 2/5 é a mesma coisa que 0,4, tá? Então, de fração para decimal, basta fazer a continha. Agora, de decimal para fração. Vou usar o mesmo exemplo, tá? Então, você tem aqui o 0,4. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o número sem a vírgula aqui em cima da sua fração. Embaixo, coloco 1 e aí você vai ver quantas casas decimais eu tenho. Aqui eu tenho uma só, então eu vou pôr só um zero, tá? Então, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. Se der para simplificar a fração, é obrigatório, tá? Você precisa dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui a gente vê que os dois são pares, então dá para dividir os dois por 2, né? 4 dividido por 2, que dá 2, e 10 dividido por 2, que dá 5. Esse a gente já sabia quanto ia dar, que a gente tinha visto aqui, tudo bem? Vou dar outros exemplos. 1,5, quero passar isso para a forma de fração, então lembra, você vai pôr em cima da fração o número sem a vírgula. Embaixo põe o 1, e aí a gente vai ver, eu tenho uma casa decimal, então eu tenho 1 zero. Se der para simplificar, tem que simplificar. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 5. 15 dividido por 5, que dá 3, e 10 dividido por 5, que dá 2. Outro exemplo. 0,99. Então, mesma coisa. Em cima da sua fração, você põe esse número aqui sem a vírgula. E embaixo põe o número 1. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, certo? Então, eu ponho 2 zeros. Esse não dá para simplificar, o exercício acabou aqui. E mais um exemplo, 3,06. Então, de novo, coloca em cima da fração o número sem a vírgula. Embaixo põe o 1, conta quantas casas tem depois da vírgula, e esse vai ser o número de zeros que a gente vai colocar aqui. Esse aqui dá para simplificar, os dois são pares, tá? 306 dividido por 2 dá 153 e 100 dividido por 2 dá 50. Aí não dá mais para simplificar, acabou o exercício.